Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate aquele papo sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Se você já é de casa, bem-vindo de volta. Se você tá chegando agora, aproveita a oportunidade para conhecer o canal, tem muita coisa bacana, beleza? E olha lá, nosso bate-papo, nossa resenha de hoje vai ser sobre RPG. A gente vai continuar a nossa exploração aqui pelo The Expanse RPG. E se você tá ligado no movimento, sabe que a gente está fazendo uma série de vídeos sobre The Expanse, explorando aqui o livro básico capítulo a capítulo, com detalhes do lore, do sistema, enfim. Eu vou deixar aqui no card a nossa playlist específica do The Expanse, se você por acaso perdeu algum vídeo ou quiser rever alguma coisa antes da gente seguir viagem, beleza? Mas olha lá, quem está acompanhando a gente regularmente sabe que a gente vai começar aqui uma nova sessão do livro, um chamado Guia para a Expansão. Aqui, na verdade, e nos próximos vídeos, a gente vai começar a explorar com um pouco mais de detalhe o lore do cenário. E tem muita coisa bacana, muita coisa interessante. Ele é extremamente bem construído e dá para ser explorado em mesas de jogo em diversas situações, com diversos enfoques. Claro que aqui eu vou dar aquela famosa passada geral aqui, mas tentando pegar os pontos principais para vocês entenderem pelo menos a lógica da coisa, né? O livro ele vai trazer mais minúcias, mais detalhes de cada um desses pontos que eu vou abordar aqui com vocês. E a gente vai dividir também pelos principais locais. Então a gente vai falar especificamente da Terra, de Marte, do Cinturão, enfim, pontos de interesse desse cenário. Mas neste primeiro vídeo aqui a gente vai abordar um aspecto mais geral da história do cenário, né? Como é que se formou todos esses pontos, como é que começaram a rolar todas essas intrigas, toda a história que rolou para trazer o cenário no ponto em que ele se encontra atualmente, beleza? Então olha lá. Primeiro aqui ele vai trazer um mapa do Sistema Solar, né, ou mapa mundi, sei lá, trazendo justamente esses pontos. Os planetas interiores, que vai ser aí Terra, Marte, enfim. Os planetas exteriores, os mais distantes, né, Júpiter, Saturno. Tudo isso vai ter uma relevância no sistema, beleza? E aqui do lado uma tabelinha com as distâncias entre eles, tá? Que é importante no caso de viagens espaciais. Mas vamos lá, sem mais delongas, a história futura. Como ocorreu o desenvolvimento desse cenário até o ponto em que ele se encontra descrito aqui no livro. Primeiro, apesar do livro, até esse momento pelo menos, não indicar em que século nós estamos, o desenvolvimento da Terra, do universo, pelo menos nessas primeiras informações, ele leva a crer que seja algo bem parecido com o que a gente tem. Tá? Eu vou pedir licença para ler um trechinho para vocês, até para explicar o que seria o The Expanse, a expansão, que dá nome ao jogo. Então olha só, depois eu vou dizer a minha conclusão e vocês digam aí nos comentários se concordam ou não, beleza? Olha lá. No começo, mais de 13 bilhões de anos atrás, toda a matéria do universo foi comprimida em um único ponto, infinitamente quente e denso. Então, ela explodiu num instante e expandiu, empurrando toda aquela matéria para longe. Assim que a matéria se separou, um crescente vácuo se formou entre os pedaços que se ligaram, e a expansão nasceu. Bom, eu vejo uma relação disso com o que a gente conhece como Big Bang. Então, talvez aqui no universo de The Expanse, essa explosão, o que a gente chama de Big Bang, eles chamam de expansão. E assim surgiu o universo conhecido. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Se você concorda, discorda, tem outra interpretação, deixa aí nos comentários e vamos trocar essas figurinhas, beleza? Olha lá. A partir daqui, a Terra se desenvolveu basicamente do mesmo jeito que a nossa. Então, as grandes mudanças, ou melhor, o ponto em que ela vai começar a diferir do que a gente conhece, o livro trata aqui como sendo no século XIX. Mas antes da gente chegar lá, tem um detalhezinho importante que ele fala aqui, que vai ser retomado mais lá na frente do capítulo. Então, segura aí essa informação. Ele fala, como eu acabei de ler aqui, 13 bilhões de anos atrás surgiu a expansão, beleza? E aproximadamente 2,3 bilhões de anos, uma massa de matéria chegou no sistema solar em rota de colisão direta com a Terra. Só que essa massa ela foi atraída pela gravidade de Saturno, então isso desviou a rota, né, impediu que ela se chocasse contra a Terra, e essa atração da massa pela gravidade de Saturno fez com que ela se transformasse em uma das luas de Saturno. Então essa massa foi atraída, condensada e virou, entre aspas, uma das luas de Saturno, beleza? E aqui a gente na Terra, obviamente, não estava nem sabendo disso, a história humana foi se desenvolvendo de uma forma bastante similar ao que a gente tem aqui na Terra, e a partir do século XIX, o homem começa a voltar os seus olhos para o espaço e alcançar o espaço. Neste ponto, começam as interligações entre as histórias. A humanidade descobre uma das luas, as luas de Saturno, melhor dizendo, inclusive essa que eu acabei de contar para vocês, formada dessa matéria estranha, vamos chamar dessa forma, e nomeou essa lua de Feb, tá? E a partir daí também começaram uns voos, né? O homem de fato alcançar o espaço. Primeiro em voos ao redor da Terra, depois com estações espaciais, satélites, toda essa tecnologia que a gente conhece hoje, tá? Muito tempo depois, né, começa um outro período que é a exploração mais profunda do espaço. Como assim? Os recursos aqui na Terra começavam a se tornar escassos, então todo um grande esforço foi sendo empreendido para encontrar um novo lar para a humanidade. E o planeta escolhido foi Marte. Então uma grande expedição, isso aqui que eu estou falando bem rapidinho, tá? Foram, sei lá, décadas para ser implementado. Mas o resumo é que houve
um grande esforço para tornar Marte o segundo lar da Terra. E para isso foram enviadas equipes de exploração, de terraformação do planeta, né, para torná-lo adequado à vida humana, e colonização. Ou seja, essas pessoas eram de vários lugares diferentes aqui na Terra, mas ao longo dessas décadas, desses séculos talvez, se tornaram um povo só. Porque essa galera que ia não voltava, tá? A tecnologia de viagem espacial ainda era primitiva, então assim, não tinha, as naves não eram muito velozes, era aquilo que a gente chama de nave geracional. A galera que ia, com certeza não ia voltar, e às vezes quem chegava lá já eram os filhos, enfim, era aquele negócio todo, mas a galera comprou essa ideia por N motivos, né? E foi atrás de uma vida melhor em Marte. Só que com o passar do tempo, essa galera se tornou um povo distinto da Terra, beleza? Guarda essa informação porque isso é muito importante aqui no universo do The Expanse. E à medida que isso tudo foi acontecendo, a tecnologia foi se desenvolvendo aos poucos, precisava-se de uma forma mais ágil de criar novas naves, de montar novas naves, né? Construir novas naves e tudo mais. E então se decidiu criar estaleiros na órbita da Lua. Isso também fez com que algumas colônias surgissem na Lua, para as pessoas morarem mais perto do trabalho, vamos colocar dessa maneira, né? E até as Nações Unidas criaram uma representação específica lá na Lua. Olha só, isso tudo, esse desenrolar todo de acontecimentos, fez com que na Terra as Nações Unidas alcançassem cada vez mais um status de comando planetário. Com certeza isso vai ser desenvolvido melhor no capítulo que fala especificamente sobre a Terra, mas ao que dá a entender, todos os governos individuais de países assim caíram por terra e cederam o seu poder, o seu domínio, vamos colocar dessa maneira, para as Nações Unidas. Então, de fato, a Terra se tornou um planeta comandado globalmente pelas Nações Unidas, tá? Então, sempre que se falar de governo na Terra, tenha em mente que a gente está falando de Nações Unidas, beleza? E olha só, também com o tempo, os recursos na Terra que já estavam começando a escassear se tornaram ainda mais críticos e mais escassos ainda. Então, era necessário que houvesse esse movimento de retorno, ou seja, agora era a Terra que precisava da ajuda de Marte para conseguir recuperar no que fosse possível os nossos recursos naturais, né, que estavam cada vez mais exauridos. Isso tudo é o iniciozinho da história, a faísca, vamos colocar dessa maneira, né? Depois, um outro grande ponto que o livro coloca aqui pra gente, é o surgimento do motor Epstein. Porque olha lá, como eu estava comentando com vocês, as viagens elas ainda eram muito demoradas e muito limitadas. Eu comentei alguma coisa sobre isso no primeiro capítulo sobre as espaçonaves, porque assim, precisava de uma quantidade absurda de combustível, então chegava num ponto que era inviável passar de um certo limite das viagens. Não existia uma capacidade técnica para isso. Então, o motor Epstein, ele veio, na verdade, ser uma grande revolução. Talvez a última grande revolução do cenário de The Expanse tenha sido isso. E o que é? Ele foi criado em Marte, tá? E nessa altura do campeonato, Marte já estava próxima da autossuficiência em termos de recursos. E já tinham começado alguns movimentos separatistas no planeta. Ou seja, Marte não queria ser uma colônia da Terra, queria sua própria independência. Porque, como eu disse, depois de décadas, séculos, aquele povo lá já tinha sua própria identidade e seus próprios interesses que nem sempre batiam com os interesses da Terra. E olha lá, essa tensão toda foi gerando alguns conflitos, algumas pequenas rusgas aqui e ali, até que a coisa começou a escalonar. Nessa história toda, no meio disso tudo, o Solomon Epstein descobre de uma forma trágica o motor que depois levou o seu nome. Esse motor, ele era uma grande revolução que ele tinha uma autossuficiência muito grande e ele consumia muito poucos recursos, então ele permitia viagens muito mais distantes e muito mais baratas, vamos colocar dessa maneira. Só que ele descobriu isso de uma forma trágica, né? Ele partiu na nave e atingia velocidades absurdas também. Então a velocidade foi tão grande que ele, Epstein, não conseguiu vencer a força da gravidade para conseguir desligar o motor. Então ele saiu, né, do sistema solar e foi-se embora, e dizem que alguns ainda conseguem ver a nave dele se afastando cada vez mais. Então, mas ele tinha deixado os planos anotados no computador e tal, não sei o que. Então, a partir daí, essa tecnologia se desenvolveu e as viagens se tornaram muito mais baratas e simples, perto do que era antes, tá? Só que olha lá, essa descoberta tão revolucionária era um trunfo para Marte. Então, Marte utilizou isso como uma moeda de troca, uma barganha. Marte cedeu para a Terra essa tecnologia em troca da sua própria independência, beleza? Então aí a gente já tem a separação entre Marte e Terra. Tranquilo, qual é o próximo ponto de grande interesse da história? O cinturão e os planetas exteriores. Olha lá, a situação entre Marte e a Terra já estava razoavelmente resolvida, só que qual o problema? Precisava-se sempre de mais recursos, né? Minerais, enfim. E esses recursos ficavam cada vez mais escassos, tanto na Terra quanto em Marte. Só que aí, como as viagens estavam mais fáceis também, começou-se a explorar os cinturões de asteroides. E o primeiro cinturão a ser explorado é justamente o cinturão entre Marte e Júpiter, em busca desses materiais raros e tal. Então um grande comércio de mineração, uma grande atividade de mineração se desenvolveu a partir daí. Só que por incrível que pareça, o que mais era necessário,
além de conseguir esses minérios, era fazer essa operação funcionar. De que maneira? As pessoas que estão efetivamente lá trabalhando na mineração, eles precisam de consumíveis, né? Precisam de água e oxigênio, basicamente, e outras coisas. Então toda uma indústria também surgiu em torno disso. E nesse ponto, quem mais se destacou foi a empresa chamada Tyco. Por quê? O que eles fizeram? Eles conseguiram capturar um cometa e extrair desse cometa água e oxigênio, que eram os consumíveis básicos que a galera da mineração precisava. A Tyco é a grande empresa nesse serviço. Ela conseguiu montar um império em relação a isso. A partir daí, também, né, a área do cinturão foi começando a ser colonizada de alguma forma, habitada de uma maneira mais frequente do que simplesmente ir lá e voltar com os minerais. Então o que aconteceu? Foi feita uma expedição para encontrar um local apropriado e, em séries, se identificou que era o local propício para essa grande empreitada da Tyco. Ou seja, eles construíram uma base lá. Né? As próprias equipes de mineração escavaram vários túneis e câmaras e tal, e a Tyco criou um maquinário poderosíssimo capaz de conceder às séries rotação e uma gravidade artificial. Assim surgiu o primeiro local habitado permanentemente no cinturão, beleza? E olha só, isso levou, claro, uma década pelo menos para ser feito. Depois disso, esse tipo de construção, vamos colocar dessa maneira, ele foi expandido para outros pontos. Então a gente teve Eros, também foi colocado dessa forma, só que Eros se tornou, na verdade, uma grande espécie de estaleiro e cassinos, enfim, um local de mais de trabalho / diversão do que de moradia como o Ceres. E por fim, mais adiante também no tempo, Ganímedes, que se tornou um grande celeiro, um grande produtor de comida, mas todo mundo baseado nessa mesma tecnologia aí criada pela Tyco. Por fim, pra gente avançar aqui um pouquinho, olha só, isso aqui é interessante, nesse capítulo eles vão começar a mostrar alguns personagens conhecidos, né, do The Expanse. E aqui a gente tem a Kristen Abassarala, que pra quem assistiu a série, né, deve lembrar dela, é uma representante das Nações Unidas que está metida até o pescoço em todas as intrigas da série. Então aqui a gente tem um pouquinho da história dela e a ficha da personagem. Mas, seguindo adiante em termos de história, a gente vai pra Aliança dos Planetas Exteriores. Que diabos é isso? Essa aliança ela também é bastante comentada na série, que é a APE. Ela surgiu décadas depois de tudo isso que eu tô falando pra vocês, porque assim como aconteceu em Marte, na área do cinturão, a galera que foi pra lá também se desenvolveu sua própria cultura e também se tornou um povo. Inclusive com um dialeto próprio que a gente vê na série e tudo mais, enfim. Então eles criaram a identidade deles e se passaram a se reconhecer como um povo. E poxa, eles surgiram, essa aliança, ela surgiu como uma oposição a décadas de opressão que eles sofriam dos planetas inferiores. Inferiores não, perdão, interiores, que é Terra e Marte, basicamente. Por quê? Eles trabalhavam lá, exploravam a mineração e tudo mais, vendiam tudo para esses dois locais, mas eles não conseguiam usufruir muito do lucro, porque a vida era muito difícil e praticamente tudo que eles ganhavam, eles tinham que gastar comprando dessas próprias empresas o que eles precisavam para subsistir. Então por isso que eu digo, e quero só pontuar isso aqui, que o The Expanse, ele é um cenário de ficção científica, mas que ele dá margem para um grande leque de histórias a serem abordadas. Você pode abordar a intriga política, a espionagem industrial, até questões sociais e desse confronto, desse embate entre as diferentes classes e os diferentes interesses de cada um desses pontos que eu estou citando aqui. E aqui eu estou dando a versão resumida, tá? O livro tem muito mais minúcias e muito mais detalhes dessa história que eu, pelo menos, achei interessantíssima. Mas pra gente ir fechando, depois de todas essas confusões e surgimento de todas essas organizações, ainda tem um último detalhe, que o livro vai colocar aqui no finalzinho como a protomolécula. Lembra aquela massa estranha que há 2,3 bilhões de anos atrás entrou no sistema solar e tudo mais? Pois é. Com esse avanço todo, com essa movimentação toda não vou chamar humanos, né, assim, de pessoas, né, por todos esses pontos do sistema solar, e com a possibilidade de se alcançar cada vez lugares mais distantes graças ao motor Epstein, em um determinado momento, os marcianos foram explorar Febe, a lua de Saturno, para ver se tinha alguma coisa ali, se conseguiu extrair gelo, qualquer coisa que servisse. E aí eles entraram em contato com a protomolécula. Essa protomolécula ela foi estudada, foram realizados alguns experimentos por Marte de forma muito secreta, de forma muito sigilosa. E o que se descobriu? Que toda a Lua, na verdade, ela era composta dessa protomolécula, mas ela tinha lá no centro o que eles chamaram de carga útil, ou seja, é um conjunto de codificações que são capazes de alterar a matéria em nível molecular. O livro não vai explicar ainda muito bem o que é isso, mas as implicações dessa descoberta são inúmeras. E aqui eu não vou entrar muito em detalhes, porque a próxima sessão aqui que ele continua explicando sobre a protomolécula é basicamente o que a gente vê na primeira e segunda temporadas da série de TV do The Expanse. Então eu não vou entrar em detalhes aqui para não dar spoiler se alguém se interessar em assistir, enfim. E é uma história bem bacana. Então aqui dá a entender que o momento em que o RPG começa seria após a segunda temporada do The Expanse, porque a gente já tem algumas das situações que ocorreram lá, já são descritas aqui no livro, beleza?
Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. A gente vai seguir nos próximos explorando esses pontos do The Expanse. Vamos para a Terra no próximo vídeo, beleza? Mas por enquanto é isso. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário. Vamos trocar ideia. O que vocês acharam desse início aí do lore do cenário, que eu achei muito bacana. Não deixe de conferir as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho. E a gente se encontra na próxima resenha.